recursos marinhos e biodiversidade. O meu plano fala sobre... O meu plano fala sobre o contexto. Eu vou falar muito sobre o contexto para que nós possamos entender o que se passa na realidade. E, a seguir a isto, vamos mencionar o quadro jurídico, o quadro político e vamos também mencionar alguns desafios que existem nesta área. Portanto, vamos começar por falar sobre a poluição hídrica e a biodiversidade no Golfo da Guiné. Bom, a área do Golfo da Guiné que iremos abordar aqui neste simpósio diz respeito a uma definição geográfica, tanto que parte desde o norte do Senegal até o norte da Namíbia, tanto incluindo Angola e os outros países que estão nesta região, incluindo as suas zonas econômicas exclusivas e o mar territorial e mesmo os lagos e as águas internas. Por meio de uma abordagem econômica, este contexto internacional trata-se de uma área em que, se nós formos a entender, existem ciclos tecnológicos que de 50 a 55 anos transformam. E neste momento nós nos encontramos no ciclo informacional. Neste contexto, a humanidade encontra-se já na quinta onda, que é chamada a revolução informacional. Tanto alguns especialistas já mencionaram que a próxima onda de transformação vai ser a biodiversidade, onde vai predominar as áreas de medicina genética, farmacêutica e outras a elas relacionadas. Então, a razão de que esta minha observação vai falar sobre a biodiversidade, ou seja, a próxima transformação que vai surgir depois desta que nós consideramos informacional. Nas organizações das Nações Unidas, os Estados-membros já discutem desde algum tempo a forma de se preservar o alto mar, por meio de uma conferência que existe neste momento, que fala sobre jurisdição nacional. E nós assistimos a 4 de março deste ano 2023, um acordo destinado a assegurar a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica. Então, neste contexto, falaremos da importância do Golfo da Guiné e quais são os reflexos que vão ser observados nesta área, portanto, no que diz respeito à poluição hídrica e como é que ela afeta as mudanças que vão nos levar à próxima revolução, que, conforme já estive a explicar, que vai ser da biodiversidade. No contexto africano, o que é o Golfo da Guiné? Portanto, são 7 capitais políticas e 8 capitais econômicas que se encontram no litoral. E o ambiente marinho da área do Golfo da Guiné é muito rico em recursos, não só recursos naturais. A costa contém principalmente áreas
planícies arenosas e pântanos, e tem muitos deltas e áreas salineiras e tem manguezais. Portanto, não são escarpas, nem são áreas difíceis de atracar. A região do Golfo da Guiné, além de recursos vivos, como baleias, golfinhos, répteis, mamíferos aquáticos, aves marinhas, e tem também micro-organismos. Portanto, esta região tem uma alta produtividade que beneficia os afloramentos. Mas é importante saber que também há muitos problemas nesta área. Falando sobre o mar, existem recursos que não são vivos e uns são provenientes do próprio mar e outros são recursos florais que abundam no ecossistema aquático da região e eles são muitas das vezes usados como lenha, como materiais de construção ou então como plantas medicinais. A zona ao sul do Golfo da Guiné inclui importantes sítios, por exemplo, há uma área chamada Mayumba, no Gabão, onde é a área de reprodução. E há uma outra área que é a Ilha de Corisco. Estas áreas devem ser protegidas, porque senão, a determinada altura, vamos para o mar e não vamos encontrar o que nós necessitamos se estas áreas não forem, não forem bem preservadas. Falando sobre as atividades econômicas que ocorrem nestas áreas, como agricultura, indústria, pesca, aquicultura, o turismo e mesmo o lazer, elas todas utilizam os recursos naturais e infraestruturas específicas, e este ambiente vai favorecer com que no contexto marítimo haja muito assunto para se debater. Falando sobre o Golfo de Guiné propriamente dito, temos um contexto de segurança em que certas atividades têm que ser desenvolvidas para que a poluição marinha e costeira, seja os derrames de petróleo, seja o uso da região costeira seja bem preservado, é necessário que estes passos sejam postos em prática. Ou seja, luta contra a poluição operacional, luta contra a poluição acidental, a luta contra a poluição de origem telúrica, a preservação da fauna, da flora e como garantir a exploração dos recursos abióticos. Portanto, isto estamos a falar para preservar o contexto de segurança. Bom, falando agora sobre a biodiversidade no Golfo da Guiné, nós ouvimos falar de várias atividades que foram direcionadas no contexto da biodiversidade. A biodiversidade, os estados do Golfo da Guiné abrigam ilhas oceânicas, que nós conhecemos, que servem como modelo para estudar a evolução da ecologia e a conservação de inúmeras espécies, bem como existem
muitos esforços que estão sendo empreendidos a fim de salvaguardar estas regiões, onde é que nós encontramos os mangás, que são os verdadeiros criadores da vida marinha. O ambiente e principalmente a capacidade de monitorar as regiões e regular ou evitar que sejam degradadas essas regiões e a exploração humana seja sustentável. Há uma linha de costa que é enorme e nós sabemos que vários países têm suas políticas de abordagem para esta região, que eles habitam a região e sofrem com ações relacionadas com a erosão costeira, porque eles vêm transformando estas áreas como áreas de produção e chegam inclusive a extrair alguns vegetais destas áreas, criam praias e uma vez que há o avanço das águas, pouco a pouco estas áreas vão desaparecendo, trazendo consigo reflexos que põem em risco diversas comunidades de pesca, que principalmente servem como pesca de subsistência. Então, há rotas migratórias de várias espécies que têm que mudar de trajetória por causa dessas atividades humanas. Portanto, essas alterações vão também influenciar no que se passa pelas correntes marítimas e um alerta tem que ser feito para que estes países passem a agir de maneira diferente, porque conforme nós vimos, o contexto favorece a pesca ilegal. São águas calmas, o que nós chamamos mar de almirante. Então, isto no futuro vai ameaçar a cadeia alimentar e vai pôr em risco a pesca de subsistência, porque o que nós temos mais na área, para nosso benefício, é pesca de subsistência, para benefício alheio é pesca industrial. Além disso, de forma resumida, a região, no que diz respeito à biopirataria, tem muito de material biológico, onde estão enquadrados os genes, as sementes e as plantas. E o avanço da biotecnologia permitiu que certo transporte de recursos genéticos seja mais fácil para os animais que vivem nesta área. Bom, o principal desafio que nós temos nesta região é assegurar uma boa conservação deste meio ambiente e garantir a exploração sustentável dos recursos. Então, tendo em conta todo este historial que eu falei, onde os interesses ecológicos e os ecossistemas são fragilizados, os estados do Golfo da Guiné levaram a cabo ações, digamos, ações políticas e ações jurídicas. É nesta área onde nós podemos explicar quais são, como é o quadro jurídico que facilitou isto. Começamos a nível internacional e temos aí a explicação de vários passos que foram dados. Bom, eu falo no mais importante, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de Montego Bay, em 1982. Gostaria também de afirmar aqui que antes
antes desta conferência das Nações Unidas, o direito naqueles países estava mais ligado ao direito de fronteiras terrestres, porque as antigas potências tinham acabado de se libertar dos problemas da área e haviam delimitado as fronteiras terrestres. Mas na área marítima, conforme vemos, só apenas em 1982 o direito começou. Por isso, temos muitos conflitos, digamos, de fronteiras marítimas. Vamos falar agora, a nível internacional, quais são os outros protocolos que foram criados para a defesa do ambiente marítimo. Vemos aí a Convenção Internacional de 1974 para a salvaguarda da vida humana no mar, SOLAS, que nós falamos já a seguir, e vemos o último que diz protocolo relativo ao protocolo de repressão de atos ilícitos contra a segurança das plataformas fixas localizadas na plataforma continental, de 2005. Significa que os países da região começaram a adotar todas estas conferências, todas estas indicações para poderem regular a sua biodiversidade. Temos a seguir o quadro a nível regional. Bom, o que nós temos a nível regional? A nível regional, nós temos a Comissão do Golfo da Guiné, que está basificada em Luanda. Temos a Comissão Econômica dos Estados da África Central e a Comissão Econômica dos Estados da África Ocidental. Sabemos que estas três organizações organizaram uma cimeira em 2013 e, a partir desta cimeira, em 2013, foi criado um quadro panorâmico que ajuda a proteção dos recursos biológicos e os recursos da biodiversidade da região do Golfo da Guiné. A nível regional, conforme nós vemos, vários instrumentos jurídicos foram debatidos e agora estamos a tentar incluir isto na legislação doméstica dos 19 estados costeiros para que todos tenham a mesma abordagem. Vemos em continuação que vários instrumentos foram utilizados, todos eles para que a região passasse a ser compatível com o que se faz nas outras partes do mundo. Como é que eu poderia explicar? Antes destas atividades, os países funcionavam isoladamente e apenas a partir de 2013, começou a se fazer um trabalho mais conjunto, mais cooperativo. Temos aqui o exemplo, o tipo de exercícios que são realizados para conseguirmos as boas práticas na área da biodiversidade e na área da proteção marinha.
o que nós temos ali, vemos a cooperação a nível internacional. Nós temos um exercício de toda a área do Golfo da Guiné, que chamamos Obangam. Temos um outro exercício também no Golfo da Guiné, que chamamos Grand African Nemo. Temos constantemente a cooperação francesa com um exercício marítimo chamado Operação Corimbe, e temos inclusive um exercício que é realizado com o Brasil, que nós chamamos Guinex. Voltando agora para a área política, quais são os instrumentos que nós usamos para proteção, áreas protegidas? Portanto, nós vemos ali, todos estes instrumentos jurídicos estão agora a ser incluídos no regime de boas práticas dentro do Golfo da Guiné. Além de ações a nível político, temos ações que foram realizadas. Bom, quando eu digo ações a nível político, são ações em que o efeito deve sentir-se a nível marítimo, não a nível de quem pensa. São ações a nível de quem executa. E então, todas essas conferências, nós temos, por exemplo, a primeira que aconteceu em 92, mais conhecida como a Declaração do Rio. E isto foi uma decisão política. E o nosso centro e as outras áreas estão para meter isto em prática. São coisas diferentes. Uma coisa é a intenção, que nós vemos, outra coisa é como implementar o que foi escolhido. Vamos agora falar sobre o nível interregional, onde eu estou, que é no Golfo da Guiné, nos Camarões. Em 2013, 26 países reuniram-se e os chefes de Estado decidiram pegar naquelas instruções políticas e jurídicas todas e criar a sinergia. Conforme vimos o doutor Jamot a explicar, quem quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe e conseguir objetivos, então junte-se. Estes são provérbios africanos, e está aqui um exemplo que pela primeira vez em África, a região do Golfo da Guiné, que engloba países que, historicamente, nós sabemos que a África já está dividida. A África francófona, a África anglófona, a África lusófona, etc. Mas no mar nós não conseguimos ver estas linhas. Então, os chefes de Estado reuniram-se e criaram este instrumento que, a nível interregional, nós podemos chamar de uma grande vitória, e que neste momento está a mostrar os seus resultados. Ou seja, além de outras estratégias que a África possui, que também falam da biodiversidade, da proteção do ambiente marítimo, conforme eu ia explicando, em 2013, tudo isto passou a chamar-se Código de Conduta de Yaoundé. Bom, o que é o Código de Conduta de Yaoundé? São 21 artigos, ou seja, pegar todas aquelas legislações e resumi-las em 21 artigos. Inclusive,
os chefes de Estado da área incluíram não apenas defesa do ambiente, mas segurança marítima, proteção marítima da nossa área. Explicando bem, antes desta altura, nós podemos saber que havia pirataria na Somália. Em África, não se pensava que isto iria mudar para o Golfo da Guiné. Também alguém perguntou qual a relação das OPACAs com o Centro Interregional de Coordenação da África do Oeste. A pirataria, da mesma maneira como saiu do Golfo do Aden e veio para o Golfo da Guiné, também pode atravessar o oceano e vir ameaçar. Quem diria que haveria assuntos iguais ao que aconteceu em Ponta Delgada, em Moçambique? Toda a gente dizia que isto é só lá no norte, isso aqui não baixa. Mas depois, agora já vimos que os mesmos assuntos desceram para Moçambique. Então, os instrumentos jurídicos que foram usados, temos a acrescentar a Carta de Lomé, que é a Carta Africana dos Transportes Marítimos, que tem início antes, 2001, 2002, e foi montando até chegarmos em 2016, outubro de 2016, onde foi adoptada em Togo, Lomé. Bom, a estrutura que existe neste momento é muito simples. A estrutura tem vários níveis, nível político, nível estratégico, nível execução. Significa que a execução é feita não apenas num único sítio. Então, vemos ali os pontos vermelhos que indicam os principais centros que executam a coordenação. A coordenação é feita em dois tipos. Coordenação no intercâmbio de informações. Este é um tipo de coordenação. E o segundo tipo de coordenação é feita intercâmbio de ações, como interdição, como as operações de interdição vêm a seguir a identificação, quer dizer que o criminoso ou o suspeito de ter feito mau comportamento no mar é identificado. E depois esta área entrega para a área jurídica, senão as marinhas iriam ser chamadas de indivíduos que ficam apenas a eliminar os suspeitos. Mas para não eliminar os suspeitos são entregues à justiça. Conforme vimos, o primeiro exemplo foi aquele de 20 piratas que estão neste momento a cumprir a pena. Então, esta é a outra área de coordenação, ou seja, coordenação das ações. Explicando a arquitetura de Yaoundé, as 5 zonas que ali vemos englobam vários países. E se formos a ver o pensamento criado na altura, cada zona tem prevalência de uma ameaça. Por exemplo, há ameaças comuns, como é a pesca ilegal, estão em todas as zonas, mas se formos a ver, há zonas que não são zonas pesqueiras por excelência, são zonas petrolíferas. Outras zonas são, por exemplo, a área de portos profundos, como o Porto de Lomé e o Porto de Cribe, com grande profundidade e capacidade de receber embarcações de grande porte. Mas há zonas que, por exemplo, São Tomé e Príncipe, que é uma zona turística em que os navios têm que atracar a, digamos, 2 milhas da costa, por causa do calado baixo e não pode. Então,
isto tudo foi tomado em conta e a arquitetura está a funcionar muito bem, tanto para a proteção da biodiversidade e áreas marítimas, mas conforme explicamos, não sozinho e com cooperação. Então, aquela arquitetura, conforme nós explicamos, tem um órgão de decisão que é composto por apenas 3 pessoas, que é o presidente da Comissão da África Central e o presidente da Comissão da África Ocidental, tomam as decisões e enviam essas decisões ao Centro Interregional para implementação. A seguir, nós temos o nível regional, onde temos um centro para coordenar as operações da África Central a partir de Ponta Negra e o outro centro para coordenar as ações a partir de Abidjan para a África do Oeste. A nível mais executivo, temos os centros multinacionais. Por exemplo, o Centro Multinacional da Zona E inclui a Nigéria. Nós ouvimos o historial do NIMASA, que é a Agência Marítima da Nigéria, e encontra-se em Cotonou, no Benin, e inclui o Togo, e nós sabemos que estes portos são a porta de entrada para a área de Burkina Faso, Níger, Mali, etc., que nós parecemos que eles são países sem mar, mas afinal eles não vivem sem o mar. Eles utilizam os portos dos países que estão na costa. O nível mais importante de toda a arquitetura de Yaoundé é o nível nacional, porque afinal é lá onde que se executam as coisas, é lá onde está o pessoal, é lá onde estão os portos, é lá onde está tudo, é o nível nacional. Parece que nós explicamos a estrutura de forma invertida, onde é que temos um centro interregional, um centro regional, mas afinal a palavra centro só está ali, eles só estão aí para coordenar as ações que quem executa são os estados, são os países. E conforme vimos, a execução ou a coordenação é a nível de informações e de intenções. Para explicar este emaranhado todo, que é muito simples, aí temos um exemplo, e podemos dizer que neste momento apenas a Zona A, Angola, República Democrática do Congo e a República do Congo-Brazzaville ainda não assinaram o acordo multilateral entre eles, mas os outros todos já estão a funcionar em pleno e em apenas 10 anos nós conseguimos fazer muita coisa que em 2013 ninguém acreditava, mas agora eu quero dizer que a próxima década, 2023, 2033, afinal o que vem a dizer no plano África 2050 vai ser obtido através desta arquitetura. Bom, volto ao slide antigo para explicar que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós temos a cooperação a ajudar a reforçar as nossas capacidades. Isto também serve para explicar que o Centro Interregional de Coordenação das Atividades do Golfo da Guiné e as OPACAS têm uma ligação histórica. A partir dos anos 2001, com o nascimento da Comissão do Golfo da Guiné, várias atividades das OPACAS foram realizadas e houve inclusive uma conferência do gênero que se passou para revitalizar esta cooperação, e foi dali onde nasceu
o Guinness. Bem, para a proteção do ambiente marinho, temos os seguintes resultados que já conseguimos a partir do trabalho feito. Foram criados comitês nacionais interministeriais. Como é que eu vou explicar isto? Há países que chamam prefeitura marítima. O que é a prefeitura marítima? É uma área onde o prefeito marítimo coordena todas as atividades da ação do Estado no mar. Este modelo é usado por vários países, é o caso do Senegal, o Benin, é o caso do Congo, é o caso da Costa de Marfim, e está a funcionar perfeitamente. Há outros que criaram o Comitê Nacional Interministerial de Segurança Marítima, seguindo um outro modelo, mas o tipo de funcionamento é o mesmo. Este é um dos resultados do que prevê o Código de Conduta de Yaoundé. Ou seja, antigamente, no mar, tudo estava separado. E até as escolas estavam separadas. Havia escola só de pesca, escola só de petróleos, escola só de transportes marítimos, escolas só para o turismo, etc. Mas agora os currículos já começaram a juntar-se, apesar de que a cultura marítima nestas áreas está ainda em fase embrionária. Não podemos comparar com países altamente marítimos. Falamos muito sobre o quadro jurídico, mas gostaria de explicar que os 19 estados costeiros têm quadros jurídicos diferentes. Uns são adeptos da lei civil, outros, como é que eles chamam? Outros são adeptos, por exemplo, de outros sistemas jurídicos que os países lusófonos não usam. Os países anglófonos vão mais para a common law e etc. E nós estamos a tentar harmonizar com a ajuda da UNODC, que é uma agência das Nações Unidas. Falamos sobre o Fórum de Colaboração Marítima e o Chad, que nós conseguimos com a ajuda da Nigéria. Sabemos que a Nigéria tem representações de indústria marítima. A GSM, a Maersk, a outras estão basificadas em Lagos, na Nigéria. E os nossos países não tinham esta cultura de comunicação entre eles. E agora, inclusive, já vamos evoluir para fazer acordos entre estados vizinhos. Porque, queria lhe dar um exemplo, duas capitais que estão numa margem do mesmo rio, Brazzaville e o Kinshasa, e você precisa de visto para atravessar o rio e ir para a outra margem. São 7 minutos num catamarã, mas o congolês democrático, para ir para o Congo-Brazzaville, precisa de ter o visto. É um exemplo de coisas que acontecem em África, por exemplo, em Moroni, que é a Ilha de Reunião, e a norte de Madagascar. Para sair de uma ilha para outra, precisa do visto. Porque são coisas que são difíceis de entender. Mas agora, com este Fórum de Colaboração Marítima, nós conseguimos juntar as marinhas internacionais, as marinhas locais, a indústria marítima e todos os intervenientes no mar do Golfo da Guiné funcionam aí em 3 sub-áreas, que é uma área de cooperação, de intercâmbio de informação, há uma outra área de cooperação ligada a atividades aéreas no mar do Golfo da Guiné,
e outra área ligada à cooperação navios militares estrangeiros que se encontram dentro do Golfo da Guiné. Sobre exercícios e formação conjunta, gostaria de dizer que existe agora uma matriz de formação planificada para todo o Golfo da Guiné até o ano 2028, onde estão todos os parceiros interessados em colaborar e todos os cursos possíveis, tanto de pequena duração, de média duração, de longa duração, até mestrado em Direito Marítimo, em Segurança Marítima, estão planificados até 2028. Patrulhas conjuntas têm-se realizado nas zonas. Antigamente era difícil pegar num navio de um determinado país e misturar com o navio de outro país a navegarem águas de outro país, mas agora já é possível. Já é possível um navio da Guiné Equatorial entrar em águas da Nigéria, um navio dos Camarões entrar em águas do Gabão. Agora, uma simples informação, que neste momento a patrulha está a ser efetuada com navio gabonês nas águas da zona D. Antigamente isto não era possível. Falando sobre ações para promover a pesca sustentável, agora são os pescadores que informam que, olha, os navios estrangeiros estão no sítio tal a fazer isto e aquilo. Antigamente não havia isso. Eles vinham e não tinham elo de ligação, não tinham comunicação com as forças navais. Mas agora isto tudo já é possível. Então, são grandes resultados que conseguimos obter. Há sempre desafios em toda parte. E os desafios que nós encontramos agora estão aí. Estamos a falar da pobreza das populações locais, estamos a falar da falta do envolvimento suficiente do setor privado. O setor privado, porque todas as pessoas pensam que quando se trata de segurança, isso é setor público, é o governo que tem que fazer e por aí em diante. Mas agora estamos a conseguir o envolvimento. No que diz respeito aos recursos financeiros, não há as políticas de como financiar segurança coletiva. Quer dizer que se a segurança é minha, eu me preocupo. Agora, se isto acontece inclusive até com os animais irracionais. Se ele considera que este não é seu, ele não se preocupa com, mas se for algo que é seu, ele luta por isto e vai, e está a ser difícil conseguir ajuntar recursos financeiros para a segurança coletiva. O sistema que existe até agora é contribuição dos Estados para uma diferente organização, mas alguns que preferem contribuir mais tarde ou não contribuir, apenas usufruir do que os outros contribuíram. Os Estados, nem todos estão ao mesmo nível. Uns têm já estruturas avançadas, outros estão agora a criar. Vou explicar um exemplo. Em bases navais, há países em que as antigas potências deixaram o plano inclinado, deixaram o dique, deixaram tudo, mas há países em que nem o cais, nem um simples cais, um simples terminal não existe. Agora estamos a entrar em parcerias para criar isto. Ausência, insuficiência de dados científicos. É difícil fazer uma pesquisa, um estudo sozinho, por isso nós temos recorrido à cooperação para que estes estudos científicos sejam necessários.
ou seja, um navio de pesquisa marítima proveniente de um outro país, nós metemos os nossos especialistas para fazer um determinado estudo, até X tempo, e depois, como é que se diz, partilhar o relatório. Não é a mesma coisa como possuir o seu próprio navio científico e fazer o seu próprio trabalho. No que diz respeito ao Código de Conduta de Yaoundé, eu não sou jurista, mas digo que o Código de Conduta de Yaoundé tem um artigo que diz que este Código de Conduta não é vinculativo, não é obrigatório, exceto o artigo 13. Bom, por que os juristas falaram excepto? Vamos ver, o artigo 13 faz menção ao artigo 100 e o 101 do Direito do Mar, que diz: quando se trata de criminalidade marítima, pirataria, roubos a mar, todos os Estados são obrigados a cooperar. Significa que o Código de Conduta de Yaoundé é mesmo vinculativo, é obrigatório. Mas para que isto seja feito na realidade, nós queremos transformá-lo em um acordo multilateral, porque o acordo é diferente do Código de Conduta, que diz que nós propomos que os Estados sigam estes passos. No acordo, os signatários já terão um outro... isto, eu digo, no assunto relacionado com a contribuição. Porque a contribuição de um Estado para essas atividades não é só com pessoal ou com meios financeiros, é também com meios e outras capacidades para a execução de ações conjuntas, como patrulhas, exercícios e por aí em diante. Corrupção é um facto que foi encontrado e está sendo combatido de diversas formas. Queremos dizer que